Olá a todos, tudo bom? Boa noite. Mais uma live entrevista aqui com a Advogada Verde. Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre educação, educação formal, educação corporativa e meio ambiente e direito ambiental. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Ailton Cavalcante. Ele já está aqui com a gente, né, doutor Ailton? Deixa eu lhe chamar aqui. Conversa aqui nessa noite. Tá entrando aqui, tá? Tá sinalizando como ele entrou. Deixa eu só acompanhar mesmo. Vamos ver aqui. Ainda não estou conseguindo vê-lo, doutor Ailton. Tá acusando aqui um pedido, mas ainda não consigo vê-lo. Bom, será uma excelente live, porque a gente vai poder entender como que o mercado educacional hoje no Brasil se comporta com relação ao meio ambiente. Vamos ver aqui. Olá, agora sim. Agora, Tudo bom, professor? tudo ótimo. Que Estava apanhando bom. um pouco da tecnologia, mas já chegamos à nossa sala aqui. Ai, que bom. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Muito obrigada por ter recebido meu convite, ter aceito meu convite. Sou muito grata por isso, viu, professor? É um prazer estar participando. Para mim é uma honra estar compartilhando aqui esse momento com a doutora Juliana, especialista na área de educação e na área ambiental. Para nós é muito bom, é muito gratificante. Bom para todos nós, né? Tenho certeza que vai ser uma noite para quem entrar aqui, para quem quiser acompanhar os próximos minutos com a gente, ou para quem depois assistir isso, né? Vai ficar lá no YouTube, fica sempre gravado. Com certeza as pessoas vão entrar de um jeito e vão sair de outro, com um olhar bem diferente para o dia a dia, para o trabalho, para o estudo, né, doutor? Isso mesmo. Que bom. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu já falei sobre o tema de hoje, que é sobre educação e o meio ambiente e o direito ambiental. E aqui eu trouxe para vocês o professor doutor Ailton, que é um líder nato. Ele está só há mais de 20 anos junto ao MEC, né, colocando instituições, faculdades, credenciando, auxiliando nesse credenciamento. Mas ele já passou por várias faculdades, já foi aluno, já foi professor, já coordenou diversas faculdades e coordena até hoje, inclusive a ABA, a Uniaba, onde nós nos conhecemos. Doutor, depois de toda essa experiência, formando, virando-se, fazendo graduação em matemática, em direito, em administração, em pedagogia, tudo isso, o que o doutor estudou e o que o doutor participa aí em Brasília. Como é que o doutor vê essa tendência de incluir o meio ambiente na pauta das faculdades em geral? Bom, não é um assunto novo quando nós falamos em educação, né? Primeiro, tem que se falar num curso superior, existem diretrizes curriculares nacionais para todo e qualquer curso. No Brasil, nós seguimos muito o modelo americano, né? Então, no ensino superior, eu tenho lá, num primeiro momento, a formação, são divididos em momentos. Eu tenho um ciclo de formação básica, o ciclo de formação profissional e os temas transversais. A educação ambiental, ela se insere nos temas transversais. No Brasil, tomou força e vigor, principalmente nas diretrizes curriculares, a partir de 2010, 2012. Houve uma pressão para que se fosse inserido no currículo
a disciplina Educação Ambiental. Na verdade, em 1999, nós tivemos a primeira legislação revisada e começou a se falar em educação ambiental. Isso em 2002 nós tivemos um decreto e, a partir daí, nós tivemos também a criação dos SINAIS, do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Naquela época estava se implementando, hoje já temos 20 anos da legislação dos SINAIS, estamos comemorando agora 20 anos, e se inseriu em todos os cursos a questão da inclusão, da ética e responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, a questão do negro, do indígena, passou a constar nos nossos cursos, em todos os cursos, não só no curso de Direito. E um curso, para ser reconhecido, ele passa pelo processo, nós temos o processo de regulação, supervisão, quando a instituição não anda muito bacana, e avaliação. E no processo de avaliação é cobrada a disciplina de Direito Ambiental, em todos os cursos. Todos. Em todos os cursos, a disciplina de Educação Ambiental, isso? Isso. E no curso de Direito, que é a nossa área, nós temos hoje as diretrizes curriculares, elas foram reformuladas a partir de 2021. Nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Superior, é a resolução número 2, de 19/4/2021, que diz para a gente o que o advogado, o primeiro, o bacharel em direito, o operador do direito, quais são as competências, habilidades, atitudes, valores que são esperados no profissional do direito. No primeiro momento, você tem uma formação geral, o profissional do direito ele deve dialogar com as outras áreas do conhecimento, então ele tem que ter uma formação filosófica, uma formação humanística, ele tem que... As ciências sociais aplicadas às novas tecnologias, hoje a inteligência artificial está aí, é uma realidade. Nessa formação geral vai se trabalhar a questão da antropologia, quem é este homem, quem é este profissional, com a ciência política, com a economia, com a filosofia, com a história, com a psicologia, com a sociologia e também com a questão ambiental. Mas quando se fala em ambiente, a gente sai um pouco daquela visão romântica, quando se começou, olha, eu tenho que reciclar o lixo, eu tenho que separar. Nas universidades era muito comum a gente chegar lá e ter a separação do lixo, a questão da sua canequinha, mas além disso, quais são as práticas sustentáveis, os negócios sustentáveis? E ali entra um novo olhar. E a gente costuma falar que um ambiente, um negócio sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Então, esse novo, né? esse novo a base da sustentabilidade. É a base da sustentabilidade. É esse novo olhar da educação ambiental. Então, o profissional que vai trabalhar nessa área, ele tem muito espaço. Né? E todos os cursos, não só no curso de Direito, tem uma disciplina que você vai trabalhar a educação ambiental, a sustentabilidade e tudo, em todos os cursos. E para o curso, olha, nós temos os SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O curso, a instituição ela tem que ser credenciada, o curso é autorizado, depois de autorizado, está acontecendo o curso, você fez uma proposta pedagógica, um projeto político-pedagógico, ele vai se desenvolvendo entre 50% e 75%. A instituição é obrigada a solicitar o reconhecimento para provar que todas aquelas teses que ela colocou, ela prometeu, estava acontecendo,
E, dentre essas, tem uma disciplina lá, que é uma disciplina transversal de educação ambiental. Ela vai estar presente em todo o curso. Além disso, né, o aluno ele tem a formação geral, conversa com todas aquelas disciplinas, ele tem uma formação técnico-jurídica, no curso de Direito isso está previsto na Resolução de 2021, e ele vai estudar desde a teoria do direito, o direito constitucional, a árvore do direito, né, administrativo, penal, civil, internacional, processual, financeiro, direito digital, né, hoje está presente, as formas consensuais de solução de conflitos e a parte prático-profissional, que entram os novos conhecimentos. E aí se insere o direito ambiental, né, agora não só como transversal, mas enquanto uma disciplina do curso de direito, o direito eleitoral, o direito esportivo, o direito humano, o direito do consumidor, da criança, do adolescente, o direito agrário, o direito cibernético, o direito portuário, porque hoje o curso, para ele se justificar, né, onde que o meu curso de direito ele se diferencia? Se eu tenho um curso de direito na região norte, como esse curso se diferencia de um curso na região sul? Nós sabemos que tem um núcleo comum de conhecimento, mas tem as especificidades, é onde se forma ali o especialista, né, em direito ambiental. Então, o campo é enorme. Quando se fala em Brasil, só para trazer um pouquinho dos números de educação, hoje nós temos no país 2.574 instituições de ensino superior, nós temos próximo de 9 milhões de estudantes. Desses 9 milhões de estudantes, são 8.986.554 estudantes. Isso tudo só de direito? Não. Geral. O sistema geral. No direito, nós temos ali por volta de 700 mil estudantes. Nossa. Nós temos 9 milhões, para arredondando os números, são de estudantes. Esses estudantes estão distribuídos em 43.085 cursos de graduação. Nossa. São muitos cursos. Cada vez estão surgindo mais cursos em caráter experimental. Eu venho de uma formação que era a formação presencial. Nós tivemos que reaprender. É o que está acontecendo hoje. Porque quem ficou com o seu curso no tempo, ele se perdeu, ainda mais num curso de direito, que o direito é um eterno vir a ser. A gente está sempre aprendendo, né, o tempo todo. Quando você fala num curso de direito, nós já nos formamos todos os dias. Nós estamos reaprendendo, né? Temos que conversar com os novos saberes. Até pouco tempo atrás, eu venho lá do interior de Minas Gerais e tudo, que a televisão era preta e branca, que tinha antena, que subia lá no telhado, quando aquilo não funcionava, aí a pessoa ficava mexendo naquela antena para ver se sintonizava, e hoje tudo ao vivo, né? E tudo aqui. Nós estamos usando a tecnologia, estamos conversando. Eu tive que aprender. A internet chegou no Brasil em 94. Eu fui do Banco do Brasil, fiquei 36 anos no Banco do Brasil. Eu lembro quando chegaram os primeiros computadores, lá na década de 80 para 90, que tinha uma senhora que ficava, uma colega de banco, que ficava tomando conta dos computadores, ninguém podia chegar perto. E era daquela forma que a coisa se desenvolvia. Os cursos mudaram, os tempos mudaram, hoje nós temos 43 mil cursos. O curso de Direito continua sendo o carro-chefe, quando a gente fala em oferta de matrículas. Hoje, onde tem mais alunos estudando, é no curso de Pedagogia e no curso de Direito, por incrível que isso pareça. Para ter uma ideia de comparação, na
na pedagogia tem 790 mil alunos, no direito tem 700 mil alunos, na medicina tem 220 mil alunos estudando ali. Bom, eu estou falando em números absolutos, nós temos 9 milhões de alunos, 1 milhão e 300 mil alunos concluem o curso, né? Estão saindo do mercado. Esses são dados do último censo, 2021. Nós estamos fazendo agora o censo 2022, sempre no ano seguinte. Para se ter uma ideia, dessas 2.574 instituições, hoje, 87,8%, ou seja, 88% do sistema é privado. O poder público responde apenas por 12% das matrículas no país. O sistema é essencialmente privado hoje. E, para isso, precisa de quê? De um sistema de regulação. Então, nós temos... o sistema é altamente regulado, e aí onde eu comentei, nós temos o processo de supervisão, de avaliação de curso, né? Você tem os 3 modelos ali. Passo a passo, né? Isso. Nossa, então eu fiquei aqui, não sabia que esse número era tão grande. São 43 mil cursos em funcionamento hoje no Brasil, de acordo com o último censo. Então, em todos eles há uma obrigatoriedade da educação ambiental, isso por força de lei. Ou seja, todos os profissionais que estão estudando hoje no Brasil, eles têm que ter conhecimento do meio ambiente, desse olhar transversal, o que inclui, claro, entender a Constituição, entender leis ambientais. É um número astrondoso, hein, professor? Sim, e outra, quando o relatório, olha só, no processo de regulação, supervisão e avaliação. Então, o sistema emite as normas, lá, as SEDES, a Secretaria de Educação Superior, emite as normas, e quem executa essas normas é o INEP, é uma autarquia, ele vai lá e faz a avaliação desses cursos. Tem a regulação e tem a avaliação. Essa avaliação entram os conselhos com as diretrizes curriculares nacionais, os especialistas. O que o profissional do direito, da administração, da economia, da engenharia, quais são as competências que ele tem que desenvolver? Isso depois é avaliado. É avaliado lá na instituição, enquanto o INEP vai, tem um formulário, existe uma comissão de especialistas, qualquer profissional que tenha mestrado, doutorado e vivência na área de educação pode se candidatar como avaliador do INEP. Ele vai trabalhar 4 dimensões na autorização, que é a organização didático-pedagógica, o corpo docente e tutorial, a formação do professor, quem é esse profissional, quem é esse operador do direito, a infraestrutura, as condições mínimas, né, um universo de 2.574 instituições, tem lá os pré-requisitos. E as considerações finais, e tem uma parte de legislação. E nessa parte o avaliador tem que verificar se tem essa disciplina. E essa verificação é feita através do plano de desenvolvimento institucional, que é como a instituição planeja os próximos 5 anos, no projeto pedagógico de curso, no projeto institucional, né, tem lá como ela vai trabalhar a questão do meio ambiente, a inserção, a preparação do aluno para o mundo acadêmico, tudo isso é feito e é verificado e é atribuído uma nota de 1 a 5, né, sendo que a nota mínima para aprovação é a nota 3. E é um modelo matemático, na verdade, que o INEP usa. Então, a nota 1 não tem. A nota 2, mais ou menos. A 3 cumpriu. A 4 superou. E a 5 superou e ainda teve uma inovação. Então, aquilo é submetido, né, e a instituição, olha que é uma avaliação 360 graus. A instituição, ela
também ela participa, ela concorda ou não com aquela avaliação. São dois avaliadores que, por sorteio, é randômico, às vezes você tem lá um avaliador hoje do Norte e outro do Sul. E essas avaliações, elas são online, tirando o curso de medicina, de psicologia, os cursos na área de saúde são ainda presenciais. As outras, inclusive o direito, é à distância e tudo. Então, essa documentação é enviada, o projeto, com alguns dias de antecedência, aquilo é avaliado e depois é feita uma triangulação. É ouvido o mantenedor, a empresa, é ouvido o coordenador do curso, seja qual for, é ouvido o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, é o conjunto de professores que vão pensar o curso, tem um colegiado do curso, são ouvidos os alunos, né, o corpo técnico administrativo, todos eles participam daquilo ali, é feita uma triangulação, então eles vão verificar aquilo que a instituição ela prometeu, se todo mundo participou, porque deve ser o quê? Uma construção coletiva. Uma vez autorizado, depois o curso é reconhecido entre aqueles 50% e 75%. E o curso, olha só, ele passa por uma avaliação externa, que é o ENAD. O aluno também é avaliado. A instituição, por sua vez, ela também tem uma avaliação interna. E tudo isso tem lá o ambiental. Sem esquecer que tem a disciplina ali, eles vão responder. E a instituição é atribuída um conceito de curso e um conceito institucional. É feito um ponto de corte. As instituições que tiraram nota acima de 3, naquele ciclo, porque é um ciclo, são avaliados periodicamente, a cada 3 anos esse ciclo, ela tirou 3, ela é dispensada de nova visita. Agora, as que tiraram abaixo de 3, elas têm que receber nova visita e até firmar um termo de compromisso de melhoria das condições ambientais. A instituição pode até ser fechada se ela não cumprir, porque não adianta você ter muitas instituições, fica aquilo que eu chamo sempre de inflação cultural. É como se você estivesse colocando mais água no feijão. Aí em Minas a gente falava muito disso. Chegava mais gente, põe mais água no feijão aí, vai comer mais gente, mas a qualidade ela vai caindo muito. Então, isso... É uma das grandes preocupações, né, de todos nós. Isso. Olhar, principalmente para a faculdade de Direito, que são inúmeras, se cabe mais alguma ainda. O setor privado, quem comanda, como o doutor apresentou aí os dados, mesmo assim, ainda cabem novas instituições. O que o MEC olha? Ele olha para a inovação dessas instituições novas, faculdades novas? Uma instituição, para ela ser criada, ser autorizada no curso de Direito, tem uma prática no Conselho, na OAB, eles já falam não logo, mas ele é apenas opinativo. Né? O parecer é apenas opinativo e tudo. Independente do Conselho ou não, a instituição é criada. Mas um ponto que é olhado é a questão da qualidade. O que o curso de Direito A se diferencia do curso de Direito B? O que ele oferece de novo? E aí entra uma grande sacada que é o direito ambiental e tudo. O que traz de benefício para a sociedade? Porque quando se fala num profissional do direito, não só do direito, mas principalmente do direito, ele lida com 3 grandes valores, não é? E o doutor Esdras, que é o nosso padrinho aí da minha área, ele sempre fala que são 3 grandes valores que o direito lida, que é a honra, com a liberdade e com o patrimônio. E você não pode colocar na mão de qualquer pessoa que não esteja devidamente preparado os valores fundamentais, honra, liberdade, patrimônio, e tem tantos outros. E para isso tem que se pensar em qualidade. Quando se fala num processo desse tamanho,
ele requer o quê? Investimento. Nós passamos por um momento de crise, hoje o sistema está em crise, quando se fala em educação presencial, educação à distância, que é uma outra questão que se coloca, mais cedo ou mais tarde, o modelo EAD vai superar. Hoje, para se ter uma ideia, hoje o sistema é predominantemente, além de ser privado, EAD. Hoje, a educação EAD já superou a educação presencial em 51% dos cursos. E quando se vai para os cursos de tecnologia, que são os cursos rápidos, preparação para o trabalho, aí você tem um tecnólogo em direito ambiental, tecnólogo em gestão ambiental, que é o melhor dizendo, e tudo, são cursos de 2 anos, 80% desses cursos já são EAD. Os alunos estão migrando para o EAD. Mas o EAD, ele tem uma evasão muito alta, chega a 50%, porque não dá mais para você ter a aula assíncrona. Você vai ter que ter momentos de olho no olho. É o que nós estamos fazendo. A tecnologia te proporciona isso e tudo. Você interagir, ter momentos presenciais. O aluno não pode ficar na solidão do computador, ele tem que ter muita disciplina, e nem todo jovem tem essa disciplina e tudo. Por isso, nós temos que ter os momentos presenciais, ainda que presencial virtual. Então, eu creio que é uma tendência para ter ideia... É por isso que criam-se os polos EAD, né? Para os alunos irem até lá, né, perto de sua residência, do seu trabalho, para ficar ali no computador assistindo uma aula, pelo menos ele tem algum contato, né, com alguém da instituição. Isso, ele não pode ficar. Para se ter uma ideia, de 2011 a 2021, houve uma redução de 23,4% na graduação presencial, enquanto nos cursos à distância o aumento foi de 474%. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos aqui 8 milhões, 9 milhões de estudantes e nós temos ofertados hoje 22 milhões 677 mil vagas. Nós temos mais vagas ofertadas do que temos praticamente o triplo de vagas ofertadas. E aí você me pergunta, e por que os alunos não estão estudando? A gente está vindo de uma grande crise econômica, né? Muitos alunos não têm dinheiro, a inadimplência ainda é alta, está tendo uma retomada da economia, o sistema EAD ele reduz custos e acaba incluindo, mas o EAD requer muita disciplina, porque senão a gente vai continuar repetindo o modelo. Muita gente, por exemplo, se forma, é bacharel em Direito, mas quando vai para um exame de ordem, que é simples, não está cobrando grandes coisas, e você tem uma reprovação muito alta, porque não adianta fazer, tem que fazer bem feito. Por mais que se fale na inteligência artificial e tudo que ela traz, uma série de coisas, facilita e tudo, mas ainda eu acredito que essa intervenção do homem, na inovação, na criatividade, colocando lá o seu tempero, isso a máquina não faz. E ainda vai demorar, né? Como um referencial, a inteligência artificial e tudo, ela é muito importante. E tudo. Mas aquele detalhe e tudo. E mais uma coisa ainda, né? O olhar feminino, eu acredito muito na mudança, e a mudança vem através da mulher. No ensino superior e no país, essa mudança, quando a gente olha o perfil da educação, hoje o sistema é predominantemente o gênero feminino que está no ensino superior. Hoje as mulheres
estou colocando aqui, levantando os dados, eu peguei esses dados, elas representam 57% em relação ao último censo. Nossa. E no curso superior, no curso de Direito, o público feminino está mais presente ainda. Quando você vai também na medicina, hoje 61% são das mulheres. Elas estão em todos os cursos. Então, essa feminização, né, o feminino no nosso país, ele é muito importante, porque quando você vai... É questão até de formação, né, de DNA, porque quando você vai para... A mulher, ela consegue prestar atenção nos detalhes. O homem, não. A gente vai numa festa, aí você vai lá, naquela festa, você viu, ficou ali algumas horas e foi embora. Quando termina a festa, você vai lá com a tua esposa, tua namorada, tua filha, pergunta: fulana, como é que foi a festa? A festa, teve isso, teve o cabelo da fulana, teve aquilo, aquilo outro. Você viu, passa 4, 5 horas falando da festa, os detalhes que o homem não percebe. E a riqueza, né, está nos detalhes. Então, eu acredito, com as mulheres chegando na educação, o nosso país vai melhorar muito. E não só o nosso país, o mundo inteiro vai melhorar muito com a presença feminina e tudo. Ai, que bom. Inclusive o ecofeminismo está aí para dizer isso, viu? Como que há estudos científicos já na área do direito que mostram o papel da mulher na defesa ambiental, como isso é impactante, como isso é decisivo muitas vezes, viu? Então, são questões até científicas, doutora Ailton. Muito obrigada. Mas vamos... o senhor falou, né, que são 43 mil cursos, são 700 mil alunos na área do direito. Muitos entram, mas poucos saem. E os que saem, assim, todo mundo deveria sair entendendo sobre questões ambientais. Isso não acontece porque eu vejo os advogados que eu recebo que precisam entender sobre direito ambiental, que não tiveram isso na faculdade, não tiveram tão bem, que precisam entender de uma forma mais prática até. E a gente entra no ponto que o doutor também é sábio, conhecedor e especialista no assunto, que são as universidades corporativas. Elas ganharam boom e ganham cada vez mais relevância, o do Banco do Brasil, que o doutor fez toda a participação na criação, assim como a Sheila Petrobras. E hoje a gente tem inúmeras universidades corporativas, cursos corporativos, criados por empresas para os seus funcionários, porque para levar, para aumentar ali aquela qualidade do trabalhador que ele deseja. Isso é uma falha da educação? Isso é uma tendência que, com falha ou sem falha, isso vai continuar existindo? Sim, o que acontece normalmente entre a universidade e o mundo corporativo não é diferente da atuação do profissional do direito. O aluno vai, ele se forma, aí faz o exame de ordem, vai ser um operador do direito. E aí vai para o escritório, bom, agora eu tenho a carteirinha, vou operar. E quando surge o primeiro problema, fala: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Ele vai lá, anota tudo, e ele vai ter que aprender o que é na prática, porque as nossas escolas, de uma forma geral, há um gap cognitivo, né, entre a prática, por mais que o curso, né, tenha lá previsto, a gente olha lá, quando fala nas diretrizes, atividades prático-profissionais. Agora criaram lá as atividades de extensão. Então, 10% do curso tem que ser a parte prática. Infelizmente, não consegue atingir lá o que acontece no mercado. O aluno se forma, ele passa no exame de ordem e não consegue. Quando ele vai para o mercado de trabalho, em qualquer área, as instituições elas percebem que a universidade ela não está próxima do mundo do trabalho. E, com isso, ela criou lá antes tinha treinamento no trabalho.
e tudo. Criou-se a figura da universidade corporativa, que faz o quê? Aquilo que a universidade, as nossas universidades, as faculdades, o centro universitário, as universidades, elas não fazem, eu vou ter que preparar o meu funcionário para isso. Você vai lá no Banco do Brasil, por exemplo, eu vou fazer uma preparação lá de matemática financeira aplicada, como atender bem o cliente, o clima organizacional, os relacionamentos interpessoais. No direito também não é diferente. Como é que eu vou trabalhar a questão do contrato, a questão do idoso, do adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, a prática ambiental. Às vezes, uma multa você pode inviabilizar toda uma estrutura da empresa. Né? Ela vai quebrar toda a empresa. Ela deixou de cumprir. Né? Quando a gente vê a situação que aconteceu lá em Mariana, né? E tudo, é um problema que você, às vezes a escola, a universidade, ela não trata. Então, a universidade corporativa, ela começa a criar as suas estruturas voltadas para o mundo do trabalho. Como é que é na prática? Como é que acontece isso? Chega o jovem advogado, o advogado aprendiz, ele vai sentar lá com o advogado mais experiente, esse é o nosso contrato, essa é a nossa forma de atender, de repente uma multa pode inviabilizar, eu tenho um problema de regulação, eu tenho um problema de imagem e tudo, e elas vão surgir. E há instituições, por exemplo, que criaram a Petrobras, ela criou lá o seu curso já autorizado pelo MEC. Então, ela tem lá a formação, porque não tem isso lá no mercado. E cada vez mais o mercado de trabalho ele não está interessado no seu diploma, mas aquilo que você entrega e tudo. Uma vez eu fiz um MBA numa grande instituição, ela pouco ligava para o Ministério da Educação. Eu queria saber se aquilo era reconhecido ou não. Mas o mercado ele reconhecia aquele saber. Eu volto a dizer aquela chamada inflação cultural. As pessoas estão sabendo, cada vez sabendo, tendo muitos títulos, mas pouco conhecimento. E esse gap, as universidades corporativas, elas entram, elas trazem lá, elas fazem as parcerias com as universidades também, apenas para validar o título, que às vezes o profissional ele precisa daquele reconhecimento, reconhecido, autorizado, mas o saber é muito mais efetivo lá. Né? E aí você tem a Universidade Corporativa dos Correios, a Universidade Corporativa da Natura, do Banco do Brasil, da Petrobras, e grandes empresas. Nós temos, no campo da Associação Brasileira dos Advogados, nós temos lá a Uniaba, e nós associados pensou foi ter uma universidade corporativa. Essa universidade corporativa ela pode oferecer cursos validados pelo MEC? Não, muitas vezes ela faz uma parceria com a instituição e oferece ali aquele curso, mas ela oferece o curso por tradição. Muitas vezes ela não está preocupada em ter aquela chancela do Ministério da Educação. É nesse hoje que surgem as universidades, as corporativas. Porque o ganho né, que o profissional tem ali naquela universidade, naquele curso prático, é muito maior do que simplesmente ter uma chancela, às vezes, do MEC. Né? Ele reconhece aquele professor que está ali, ele reconhece toda a estrutura que estão oferecendo ali para ele, ele precisa daquilo, né, no dia a dia, então é por isso que ele vai para esse tipo de profissional e não está preocupado no MEC, porque ele não quer apenas um diploma, né? Ele quer a sobrevivência, né? Ele quer aquele dia a dia, aquela prática, não é isso? Ele quer se destacar. Né? O que me diferencia do outro profissional? Porque quando nós no direito, você tem a sua marca. Né? Então, como eu sou percebido pelo mercado, como a minha marca
a marca Ailton, a marca doutora Juliana Torres, como ela é percebida no mercado, como eu quero ser visto no mercado, o que eu estou fazendo para ter uma boa marca, uma boa imagem no mercado. E as universidades, elas não trabalham isso. E você, quando entra numa grande empresa e tudo, ela tem essa preocupação, porque é o lado da formação do seu profissional. A empresa, em si, as pessoas, ela faz a diferença através das pessoas. Ela precisa de grandes profissionais. E a universidade, infelizmente, ela não faz isso. E quando você vem para a nossa realidade, a realidade brasileira, mais ainda, porque existe uma distância entre a universidade e o mundo do trabalho, as grandes corporações. Você vai para os Estados Unidos, eles investem, olha, tem lá o espaço, a empresa X investindo na universidade, por outro lado, você tem as empresas, a universidade indo até as empresas para saber para onde que a coisa está indo. O que vocês... Qual a inovação? Qual o investimento em pesquisa que é feito? Então, há uma distância muito grande. Aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda ficamos presos à burocracia, uma regulação, esquecendo para onde que esse mercado está indo, o que está acontecendo. E quem fica dessa forma vai perdendo o quê? Mercado. Porque é o que eu falo, se eu ficasse, enquanto eu me formei lá nos anos 90, que não tinha internet, que eu fiz lá um diploma de datilografia, era a primeira coisa que o pai fazia e a mãe era colocar o filho lá numa escola para aprender datilografia. E aí, quando eu entrei para o Banco do Brasil, eu tive um colega que falou, olha, se você quiser subir na carreira e tudo, não fique sendo um excelente datilógrafo, porque senão você vai bater só contratos. Era o outro lado de tudo. E se eu continuasse também lá com aquela prática dos anos 90, eu poderia simplesmente rasgar o meu diploma porque você tem que se revalidar o tempo inteiro. Essa é a regra do mercado. E se você não faz, outro fará no seu lugar. Aliás, hoje a máquina já está fazendo. Então, você tem que reinventar. Qual é a cereja do bolo? E os cursos, as instituições, elas têm que se aproximar do mercado. Quando você vai para a ABA, Associação Brasileira de Advogados, ela criou lá uma Uniaba e tudo, olha só, ela está se aproximando e aí criou-se uma faculdade, ela procura se aproximar o quê? Do profissional do direito. É ser uma escola de direito, uma escola de... Né? O que o mundo está clamando? E hoje, a questão, voltando para o ambiente, educação ambiental, é uma preocupação do mundo que está acontecendo com o planeta. Nós temos que ter práticas sustentáveis. Qual o profissional que eu preciso? Esse profissional vai ter que ser pago a peso de ouro, porque se as empresas não cumprirem isso, elas serão punidas. Hoje se fala em crédito de carbono, cada vez mais os investidores eles vão querer saber trabalhar em empresas que cumprem a legislação. Olha um espaço para o profissional da educação ambiental, do direito ambiental e tudo. E é um espaço para as instituições, que ainda é pequeno, mas é necessário. Quando a gente começou lá em 99, fazendo a avaliação, e falando que tinha que ter uma disciplina de ambiente, já foi alguma coisa. Hoje se vai além. E isso veio para ficar. Eu vejo que todos os profissionais, como é naturalmente uma disciplina transversal, todos os profissionais precisam ter esse conhecimento. Infelizmente, parece que
eles não olham para isso, como o doutor acabou de falar, né? É o profissional pago a peso de ouro mesmo, porque não tem muitos e porque a sobrevivência da empresa, como o doutor comentou, depende disso, depende de não pagar uma multa milionária ambiental. Então, quem entende de legislação ambiental vai estar junto com a empresa, precisa estar junto ali no dia a dia, né? E algo que me chamou muita atenção, até eu comentei com o doutor, em abril, em Portugal, houve um evento sobre o ESG, que são questões ambientais, ali junto com a ONU, Pacto Global, e eu ali conversando com os palestrantes, uma das palestrantes me chamou a atenção e veio até conversar comigo, porque ela é uma professora de direito ambiental, inclusive formada no Brasil, que morou acho, na Suíça, estava lá numa universidade de português, uma universidade também com esse olhar mais corporativo, e ela estava ali implementando o direito ambiental para todas as áreas do direito. Ela estava ali ponto a ponto, ela foi contratada para essa coordenação apenas para fazer isso. Porque nesse caso, além do profissional, sei lá, da área criminal, entender muito bem de ambiental, o investidor daquela instituição, daquela faculdade, uma das mais renomadas de Lisboa, ele precisa ver que existe ali um cumprimento de leis ambientais, existe uma preocupação da faculdade, que é justamente isso que o doutor estava apontando quando o doutor mostrou todas as etapas que o MEC avalia. Quer dizer, não é apenas alguém jogando uma informação, é uma preocupação real que depende até mesmo da própria sobrevivência da faculdade. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, então a gente lá na aba que já faz esse papel, já está ali explicando todo dia, né, as questões ambientais para todos os profissionais do direito. A gente já está à frente, ou já está nessa linha de frente aí do mundo que quer cumprir a lei ambiental. Isso também vai chegar cada vez mais no Brasil? Sim, já chegou, porque é uma prática educativa, integrada, contínua. Só um minutinho. É, porque ela até brincava assim, olha, naturalmente o professor de direito empresarial, ele já tem que saber ali direito ambiental, né? O que eu tenho que estar aqui falando mais para ele? Mas na prática os professores ainda não percebem isso, né? Eu vejo com alguns alunos que vêm comigo ter aula, eles são de trabalhista, são de penal, eles ainda não entendem a relação exata que existe com o direito ambiental. Parece que fica um universo um pouco distante. Paralelo, né? Universo paralelo. Mas hoje, primeiro, começa com as diretrizes curriculares nacionais de 2021. Isso retomou, a gente teve um gap aí, ficou um pouquinho parado, retomou, 2021. E lá na parte do currículo, existe, citado nominalmente, direito ambiental. A atividade prático-profissional. Não é só eu ter a disciplina. Como é que isso se desenvolve? Como é que se integra? E é algo contínuo e permanente. Como as instituições não sabem trabalhar com isso, a maioria não sabe, precisa do profissional para ensinar os outros. Trabalhar isso na matriz curricular. Você tem uma disciplina que se conecta com as outras, não só de forma transversa, porque antes, lá em 99, falaram, não, nós vamos fazer um seminário. Aí fazia um seminário de uma semana e acabou, e cumpria a legislação. Não é isso. E o profissional saía para o mercado perdido. Ouviu falar e tudo. Hoje não, hoje nós temos no Brasil mestrado, doutorado, pós-doutorado, é uma exigência internacional e quem já se preparou, né, já saiu na frente. Ele não vai ter que buscar e tudo. As instituições estão buscando, elas precisam fazer isso, até mesmo para se diferenciar e para sobreviver. As empresas, por exemplo, lá no Banco do Brasil, se criou uma diretoria ambiental há 10 anos atrás, quando se começou a falar isso, tem mais de 10 anos. A gente falava isso em 2007, 2008, né? falava responsabilidade socioambiental, criou-se uma Uma norma da CVM que exigiu que os bancos olhassem para isso.
tiveram que ter isso. Lá atrás, porque não é porque o banco é bonitinho, não, porque existia um risco financeiro, um risco de compliance. Ele não cumprisse aquilo ali e agora está chegando nas universidades. Se elas não cumprirem, elas vão ter que fazer um termo de compromisso e podem até ter os seus cursos fechados. É uma realidade. E o profissional ele precisa se preparar para isso. Está chegando o investidor internacional, ele não vai jogar o seu dinheiro, seu rico dinheirinho, numa empresa que está correndo um alto risco, né? E dilapidar o seu patrimônio por não estar cumprindo uma regra. E, às vezes, o empresário nem sabe que aquilo existe. Então, nós funcionamos como o freio, né? Para que o freio no carro existe? Ele existe para você frear na hora certa e acelerar mais ainda, e tudo, para não deixar o acidente acontecer, e tudo, que às vezes você nem sabe, né, a consequência que aquilo vai ter, e tudo, porque não cumpriu lá uma regra, uma norma, e tudo. Então, o espaço existe, ele está aí, é uma necessidade, é uma realidade, né? Está lá nas diretrizes do curso de Direito, mas não só no curso de Direito, porque o profissional dessa área ele é um profissional, eu diria, plural. Ele vai estar presente na administração, ele vai estar presente na contabilidade, ele vai estar presente em todos os campos, na medicina, né? Você não deixou de cumprir lá uma norma, aliás, o direito está presente em tudo. Então, o espaço é imenso para os profissionais. Há pouco tempo, eu acompanhei, né, lá uma notícia da doutora Juliana, ela começa assim: saiba como ganhar R$ 25.000 por mês trabalhando com direito ambiental e tudo. Eu acompanhei lá a chamada e Sim. tudo, sem precisar de juiz, sem algo muito complexo e tudo. Me pergunte como. Então, acho que passa por aí. E é uma realidade para o profissional que está começando. Olha o campo de atuação. E tudo. O campo é muito grande, né? Tudo aquilo que eu falo, quando eu divido muito aqui com os alunos, são todos os dados. Alguns me perguntam, mas é isso mesmo, doutora, que a senhora está falando? Isso é verdade? Ou isso é uma jogada de marketing? Alguns me perguntam, eu falei, gente, é a mais pura verdade. Isso que eu falo ainda é pouco, porque tem professores ganhando muito acima disso em cada honorário, né? Nem por mês, às vezes. Porque, como o doutor está acabando de atestar aqui, as universidades, por exemplo, precisam desse profissional. Só todos esses 43 mil cursos precisam de alguém que vá lá explicar. Imagine as empresas, né? Imagine o terceiro setor. Poder E público, que o principal polidor no Brasil hoje, quer dizer, é uma área que pede esse profissional. promissora. E você vai se preparando para isso. Hoje existem os cursos, quando se fala na graduação. Olha só, você pode atuar nos cursos de tecnologia, porque o sistema no Brasil ele é dividido nos cursos de tecnologia, nos cursos de bacharelado, nos cursos de licenciatura. Nos cursos de tecnologia estão presentes lá a disciplina. Todos os cursos têm que falar do direito ambiental. No curso de licenciatura, que é a formação de professores, também está presente lá. No curso de bacharelado, todos, sem exceção, está presente a questão do direito ambiental, que é uma questão inerente ao homem, à humanidade, ao planeta, que está ali presente. Você, além disso, você pode ter os cursos de curta duração, chamados cursos de extensão, para quem vai atuar nessa área, como formador, multiplicador do conhecimento. Você pode ter os cursos de aperfeiçoamento, que são cursos que vão de 180 horas até 359 horas, menor do que
isso são cursos de extensão de 20, 40, 80. E você pode ter ainda a pós-graduação no lato sensu, que vai até acima de 360 horas. Pode trabalhar no mestrado, você pode... No estrito senso. É o estrito sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E tudo. Olha o tanto de coisa que pode ser feita. Além de consultorias, assessorias a grandes grupos empresariais, você fazer advocacia de partido, né? Você vai trabalha. Você pode trabalhar no outro lado, depois que o leite já derramou, que a empresa está com a mão lá no ambiental, vai ter que fazer um ajuste de conduta junto ao Ministério Público e aquele monte de coisa. Qual o profissional que vai saber lidar com isso? Não pode pegar qualquer um. Né? A gente sabe, o risco é muito alto, porque nós trabalhamos o que no direito? Os 3 valores: a honra, a liberdade e o patrimônio. E a vida, né, que está envolvido ali. Então, olha o espaço que esse profissional tem. E tudo esse novo, se eu diria para vocês, o profissional do milênio, ele está aí, ele passa por isso aí. O mundo está exigindo isso. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Inversão de temperatura, Estados Unidos 50 graus, Europa, Portugal, temos parentes lá em Portugal, falam, nossa, está muito quente aqui. Está muito quente. E tudo. Eu, outro dia, lá em Belo Horizonte, estava em Belo Horizonte, agora estou em Brasília. Ontem eu estava em Belo Horizonte. Belo Horizonte com 8 graus, 9 graus de manhã. Nossa. Né? Então, aí cheguei aqui em Brasília, 31 graus, 32. Aí você vai lá para o sul, vai em Passo Fundo. Uma loucura está acontecendo. Por que está acontecendo isso? A gente não está observando, né? Os princípios da natureza. A gente não está estudando direito ambiental. Tá estudando. E a conta chega. Corporais. E a conta chega. E quando ela chega, nem sempre dá para pagar. Vai inviabilizar sonho. Né? A pessoa passou a vida inteira num grande negócio, num grande projeto, e pode se perder em questão de minutos, porque desconhece a norma, desconhece a regra. Temos leis, temos compromissos. Temos leis naturais, né? Que muitos também não conhecem, temos leis criadas pelo homem aqui, que também precisam ser conhecidas. Olha, professora Ailton, muitíssimo obrigada. A gente já está chegando ao fim. Passou tão rápido 1 hora aqui. Eu tenho certeza que se eu sair diferente dessa entrevista aqui, todos os que estavam aqui assistindo também vão sair diferente, com mais conhecimento. Inclusive, alguns passaram por aqui, viu, doutor, comentando do excelente trabalho do professor Ailton, parabenizando pela entrevista. Daniel passou por aqui também, dando os parabéns. Outros que eu não conheço aqui, Rizele Sereno, e outros que passaram aqui dando parabéns. Legal. Parabéns, meu doutor, por essa aula. Obrigada por ser esse mestre de tantos alunos, de tantos professores, né? Como você estava comentando aqui, e por esse estímulo aos profissionais estudarem questões ambientais, estudarem direito ambiental, porque com certeza é uma grande contribuição para todo o bem coletivo aqui, para nós todos, para toda a nossa sobrevivência. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para um outro momento. Que bom. Muito obrigado, uma boa noite a todos e estamos prontos. Que bom. Muito obrigada, viu? Até. Sim. No outro momento, vamos retomar o contato, vamos retomar essa entrevista e aprender tudo isso. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí em Brasília. Até Tchau, mais. pessoal. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a live. E até a próxima semana. Quinta-feira que vem tem mais live aqui com a gente. Mais entrevista. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa noite.